Olá, boa noite, boa noite. Deus abençoe todos vocês que estão chegando aqui na nossa live, mais uma quinta-feira. É muito importante para nós. Aliás, não é quinta-feira, é sábado. É que nós fazemos outras lives na quinta-feira, estamos confundindo os dias, mas é sábado, a nossa quinta-feira não, o nosso sábado, hoje é sábado. Então, queridos, é muito importante que você compartilhe, que você chame aí os seus amigos, né? Nós temos falado aqui já há algum tempo nas conferências dos pregadores de Bereia. A nossa intenção aqui é trabalhar temas fazendo uma releitura do Evangelho nos dias de hoje. E hoje nós queremos começar ou dar continuidade, porque lá atrás, se você for olhar os primeiros vídeos do nosso canal, da Conferência dos Pregadores de Bereia, nós já temos falado vários temas sobre erros doutrinários. E tudo isso baseado naquele texto de Gálatas, quando Paulo fala aos Gálatas que eles deixaram o evangelho e estavam seguindo outro evangelho, não o evangelho de Jesus. E ele disse aos Gálatas: se eu ou qualquer outro, ou até mesmo um anjo, se pregar um outro evangelho, que seja anátema. E nós entendemos, em razão do momento que nós estamos passando no mundo, né? O tempo que nós temos vivido é um tempo de muito difícil, onde também se multiplicariam, né? A iniquidade se multiplicando, o amor de muitos esfriando, e também o próprio apóstolo Paulo falando das heresias, que muitos não iriam suportar a sã doutrina. E nós queremos abordar bastante coisas nesse canal sobre a sã doutrina. E quais são as doutrinas falsas que têm entrado nesse evangelho falso, que tem confundido muita gente. Por quê? Porque a maioria dos crentes, infelizmente, não deveria ser assim, deveriam fazer como os crentes de Bereia, lá em Atos 17:11, se não me engano, aonde Paulo e Silas estavam anunciando lá na igreja de Tessalônica, e Paulo e Silas dizia lá no texto de Atos 17:11, que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque Paulo e Silas anunciavam a palavra, as escrituras, o evangelho, né, a pregação do evangelho, o ensino das escrituras, só que os bereanos, eles viam nas escrituras se estavam de acordo, se o ensino de Paulo e Silas era coerente com a verdade, coerente com os ensinos bíblicos da época. E a mesma forma, nós hoje, nós não podemos simplesmente ouvir uma série de coisas que hoje a tecnologia te dá essa facilidade, e simplesmente a gente engole do jeito que a gente ouve. A gente precisa passar pelo filtro. Qual é esse filtro? A palavra de Deus, a Bíblia. Só que a maioria das pessoas também não lê mais a Bíblia. Eles leem livros de autoajuda, livros que já está tudo pronto, conforme alguém interpretou. E aí você não quer estudar, você não quer se aprofundar, você não quer ter uma comunhão pessoal com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus Pai. E aí você simplesmente recebe tudo pronto. Hoje é a moda do fast food, né? Eu quero algo tudo pronto, e eu sou muito grato a esse homem que está aí ao meu lado, porém, lá de Belo Horizonte, que me discipulou por um bom tempo, e eu lembro que a gente gastava muito tempo nas escrituras. Tanto a minha Bíblia quanto a Bíblia dele tem muita anotação, é muito rabisco. É uma Bíblia que está grossa, de tanto manuseio. Por quê? Porque a gente tinha fome e sede de Deus, fome e sede das escrituras. E hoje você não vê pessoas se debruçando na Bíblia horas e horas e horas estudando a Bíblia. Como nós colocamos, e você pode voltar lá no nosso canal, em vídeos anteriores, você vai perceber
que nós temos vários estudos, pelo menos 17 princípios de hermenêutica e exegese. Então, só por aí você vê quanta coisa a gente precisa aprender como seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Só que hoje a gente não conhece a Bíblia. Eu conheço vários irmãos que nunca leram nem o Novo Testamento todo, muito menos o Velho Testamento, muito menos a Bíblia toda. E a gente precisa, para conhecer a Deus, as Escrituras, o caráter de Deus, qual é o evangelho que Jesus veio pregar e anunciar aqui na terra? Ele veio fazer a vontade do Pai. Qual é essa vontade do Pai? Existe a vontade do Pai e existe a vontade das pessoas. Você sabia que Jesus, ele foi rejeitado no tempo que ele esteve aqui? Ele foi mal interpretado? Ele foi recusado pelas pessoas? Muitos não queriam que ele nem entrasse nas suas cidades. E ele era o Deus vivo, o Emanuel, Deus conosco. Ele era o Messias prometido para Israel e veio para todas as nações, para todo o gentio. Então, queridos, nós precisamos realmente fazer uma leitura, uma releitura do Evangelho. Para isso, a gente precisa muito se dedicar às Escrituras. Orarmos, pedirmos que o Espírito Santo nos dê revelação, conhecimento, inspiração, porque não é uma coisa fácil. Fácil é quando você recebe tudo pronto por alguém que quer te manipular, com um escrito já todo formatado, e você não faz nenhum critério e simplesmente você segue aquilo. A gente costuma dizer, né, é aquela situação onde pessoas manipulam uma manada inteira, porque você não tem discernimento, porque você não usa a hermenêutica, você não usa os princípios que a própria Bíblia te dá. Ok. Então, nós estamos falando aí sobre como que muitas vezes é muito fácil nós cairmos em erros doutrinários e nós simplesmente passarmos batido. E aí a gente vira aquela vida religiosa, como da manada, né, que segue ali o boiadeiro, e para onde o boiadeiro for, a manada vai, e é totalmente sem entendimento. E nós não queremos isso, nós queremos voltar ao evangelho que Jesus pregou, que Jesus deixou para os seus discípulos, e que ele disse que deveríamos pregar esse evangelho que ele nos ensinou. Só que para conhecermos o evangelho que ele nos ensinou, nós temos que conhecer as Escrituras, porque as Escrituras revelam quem Jesus é, qual é a sua missão, qual foi a sua missão, né, e todo o plano de Deus para as nossas vidas. Pastor Fernando, o que o senhor poderia aí falar com relação a esse assunto, fazendo releitura do Evangelho? O que o senhor tem a dizer aí? Quero dar boa noite a todos e continuidade ao que você está falando. No início das nossas pregações, nós falamos um pouco sobre hermenêutica e exegese, para que nós pudéssemos buscar ter uma interpretação de uma maneira mais correta e bíblica em relação àquilo que nós entendemos de evangelho. Hoje nós temos tido a necessidade urgente de estarmos perguntando qual evangelho nós temos abraçado. Então, nós temos tido nesse canal uma proposta de fazermos verificações e releitura em relação à questão doutrinária que nós temos recebido. Então, nós falamos no início dessas ministrações de uma maneira didática e nós falamos por algumas semanas sobre a importância de termos uma interpretação sadia das Escrituras. Nesses últimos tempos, conversando com muitas pessoas, muitos cristãos, muitos discípulos de Jesus, o que nós temos percebido é que muitas pessoas, assim como eu também no passado, têm tido uma dificuldade de receber e de fazer uma leitura de qual que seria
a verdade da pregação do Evangelho, o que seria o Evangelho de Jesus, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram na sua simplicidade. E então nós nos encontramos hoje numa situação onde muitas heresias, muitos falsos ensinos têm adentrado na chamada igreja brasileira. E quando nós somos confrontados com muitos falsos ensinos, com muitas promessas que pregadores fazem na internet, nas suas denominações, e essas promessas não acontecem, o que acontece? Muitas pessoas hoje em dia têm tido uma grande frustração, muitas pessoas têm desanimado da vida cristã, porque começam a descobrir que receberam promessas, receberam profecias, receberam ensinos que não possuem embasamento bíblico, que não possuem respaldo bíblico. E quando vem algum tipo de situação adversa, esse evangelho não se sustenta. Então, a pessoa não tem estrutura espiritual para suportar as provações, para suportar alguns tipos de adversidade que necessariamente vêm na vida cristã. Então, muitos se esfriam na fé, muitos até desviam. Por quê? Porque estavam firmados em um evangelho sem respaldo bíblico, em promessas que nunca foram feitas por Deus. Então, não são poucas as pessoas que a gente tem ministrado, que a gente tem ouvido nos últimos dias, que têm tido uma grande frustração. Eu estava ouvindo um dado essa semana de um pastor que estava dizendo que a igreja que mais cresce no Brasil hoje em dia, em segundo lugar, a igreja que mais cresce em segundo lugar no Brasil hoje são de pessoas que estão agindo de uma maneira independente das estruturas denominacionais. É muita gente que tem tido um anseio de receber um ensino de uma maneira mais sadia. E como nós falamos no início dessas lives, dessas ministrações que nós fizemos, quando nós falamos sobre hermenêutica e sobre exegese, foi justamente com o intuito de procurar fazer um entendimento, uma clareza maior do que o que foi nos ensinado no decorrer do tempo, como cristão nas nossas denominações, e que realmente tem um significado bíblico correto. Porque quando nós aprendemos um evangelho deturpado, quando nós aprendemos doutrinas deturpadas, ensinos acerca do caráter de Deus, acerca do que é igreja, acerca de vários temas, como, por exemplo, sofrimento, ou em vários outros temas, de uma maneira equivocada, muitas vezes a nossa fé estará sendo calcada em cima de uma areia, como disse o Senhor Jesus. Nós não estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha, porque o evangelho é uma pessoa, chama-se Jesus de Nazaré. A mensagem do evangelho é Jesus. O evangelho precisa ser cristocêntrico. E quando nós abraçamos o evangelho que enfatiza prosperidade financeira, o evangelho que enfatiza triunfalismo, o evangelho que enfatiza confissão positiva, um evangelho que enfatiza teorias motivacionais, nós certamente estaremos caminhando para um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós hoje temos vivido situações onde as pessoas têm dito com muita força de pensamento, por exemplo, eu declaro, eu profetizo, eu determino, eu não aceito. São situações que
não, na verdade, representam o que é o verdadeiro evangelho. E nós precisamos entender que existem princípios para que nós possamos entender o que é o verdadeiro evangelho. Existem princípios interpretativos sadios. E quando, por exemplo, nós vamos para as Escrituras, nós vamos compreender que não existe base bíblica para há muitas doutrinas que têm sido ensinadas. E são tantas doutrinas que nós, na verdade, às vezes nos perdemos de tantas falsas doutrinas que têm sido ensinadas nos dias de hoje. Então, nós precisamos nos cercar até mesmo, como disse o pastor Gilberto no início, de princípios sadios. Por exemplo, nós precisamos entender que a Bíblia é um todo. Esse é um princípio exegético, hermenêutico, onde muitas vezes as pessoas pegam um texto isolado das Escrituras e fazem doutrina. Hoje, por exemplo, por que existe tantas doutrinas equivocadas no nosso ensino, no nosso meio cristão? Porque, por exemplo, quase que toda a nossa eclesiologia, o estudo da igreja, está focado no Velho Testamento. Então, nós, por exemplo, precisamos entender o básico, que a Bíblia é um todo, ela é inspirada por Deus, mas existem muitas coisas do Velho Testamento que se referem a Israel, se referem a uma nação. Então, nós, por exemplo, trazemos doutrinas e ensinamentos e princípios que Deus estabeleceu diretamente para Israel e colocamos como um todo. E trazemos para a realidade da igreja hoje, e nós vamos ter dificuldade de entender o evangelho, porque, por exemplo, toda a nossa eclesiologia, praticamente, ela está construída dentro do princípio de Israel e do Velho Testamento. Isso começou desde os primórdios da igreja, nos chamados pais da igreja, no chamado tempo da patrística. Desde esse tempo, a partir principalmente de Constantino, nós começamos a abraçar um modelo de igreja baseado no templo, baseado no Velho Testamento, e que foi incorporado e que chegou até nós hoje em dia. Então, muitas vezes, nós não sabemos, nos nossos dias atuais, nem definir o que é igreja. Nós achamos que, por exemplo, que igreja é um templo e que a espiritualidade de uma pessoa ela está reduzida à quantidade de vezes que ela frequenta um templo. Então, são tantos ensinos que muitas vezes são passados para nós. Essa semana estava conversando com um amigo meu e ele estava me dizendo que o irmão dele é um pastor e que existia um amigo dele que era pastor de uma denominação e que na denominação dele, para que a pessoa tivesse uma determinada espiritualidade ou aceitação, ele tinha que frequentar no mínimo 2 vezes os cultos por semana. Então, a gente começa a perceber tantos equívocos a partir, por exemplo, de elementos básicos como esse. Ou seja, a espiritualidade de uma pessoa é medida pela quantidade de vezes que ela frequenta um culto. Ao ponto que, por exemplo, no evangelho verdadeiro, para que a gente possa estar continuando nessa caminhada, nessa ênfase de fazer uma releitura do evangelho, o que nós entendemos? Que nós medimos a espiritualidade de uma pessoa pelo caráter dessa pessoa, pela integridade dessa pessoa. Se a pessoa, por exemplo, é um bom pai de família, se ele é um bom filho, se ele é um servo de Deus que possui temor a Deus, se é uma pessoa honesta nos seus procedimentos, se é uma pessoa que se envolve com o próximo, se tem uma atitude de servidão,
uma disposição de fazer boas obras, de ajudar as pessoas, de se envolver com o ser humano. Então, a começar, por exemplo, com a nossa medida de espiritualidade, a gente já vê o abismo enorme que existe entre a nossa leitura que nós temos feito do Evangelho. Eu me lembro que quando, um período da minha vida cristã, há muitos anos atrás, graças a Deus, quando eu ouvia falar que uma determinada pessoa tinha ido pouco no culto, eu já fazia uma leitura como se aquela pessoa não fosse necessariamente espiritual. Porque muitas vezes nós somos ensinados com constância nas igrejas que você precisa ter uma frequência alta. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que você não possa ter um compromisso com a igreja local, que você não possa ter um compromisso com as atividades, mas eu estou dizendo que, biblicamente, nós vamos dizer se uma pessoa é espiritual ou não, pelo temor que essa pessoa possui a Deus. Então, a partir de um elemento básico como esse, a gente já enxerga que existe alguma coisa de errada na nossa visualização, no nosso discernimento, na nossa postura em relação ao Evangelho. A pessoa é medida pela oferta que ela dá na igreja. Se ela der uma oferta alta, se ela for um dizimista que está sempre contribuindo, a pessoa é vista como alguém fiel. Então, muitas vezes as pessoas dizem, o ciclano é fiel. Por quê? Porque ele frequenta muito culto e ele dá um dízimo alto. Então, só por esse elemento, nós percebemos que nós estamos com a leitura equivocada. Porque a leitura de Deus acerca de qualquer indivíduo nas Escrituras e o ponto de vista que Deus possui de todas as pessoas, de todos os seus servos, parte do ponto de vista da sua integridade, do seu caráter, do seu temor a Ele. Então, e aí nós começamos a perceber o abismo em relação ao evangelho que nós temos absorvido, partindo desse ponto de vista básico. Ou seja, uma pessoa que frequenta muito o templo, ele é espiritual. E aí nós vamos começar a discorrer uma série de perguntas e de questionamentos que nós precisamos realmente ir para as Escrituras e ver que, por exemplo, igreja, do ponto de vista bíblico, é uma comunidade. Igreja, do ponto de vista bíblico, é uma assembleia, é corpo de Cristo. Então, a primeira referência e uma das primeiras colocações de entendimento que nós precisamos ter é que, se você for à igreja, necessariamente você não é um cristão por simplesmente frequentar um templo. Porque você frequenta um templo, então você é uma pessoa espiritual e já é alguém nascido de novo. Então, nós precisamos entender que ir a um templo não te faz alguém nascido de novo. São vários os ensinamentos e equívocos que nós precisamos estar enfatizando e que, na verdade, são entendimentos e doutrinas básicas da vida cristã. Então, Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 3, que todas as pessoas precisam nascer do Espírito Santo, precisam nascer de novo. Então, são ensinamentos que, desde o início, desde a base, precisam ser corrigidos, que nós aprendemos errado. E, às vezes, existem pastores que fazem verdadeiro, nós estamos batendo nesse ponto aqui, mas que fazem um terrorismo espiritual, ou seja, você precisa alimentar o templo, você precisa alimentar com as suas ofertas, você precisa alimentar com a sua presença, porque existe toda uma construção e você precisa sustentar aquela estrutura. E se você não frequentar aquela estrutura com muita assiduidade, então é ensinado que você é uma pessoa infiel,
que você não é uma pessoa temente e uma pessoa espiritual. Então, a partir desse ponto de vista, nós já temos já um entendimento que existem coisas que realmente foram nos ensinadas que não estão corretas biblicamente. Ao passo que a ênfase, o ensino que deveria ser dado é que se uma pessoa é íntegra, se uma pessoa é honesta, se uma pessoa, por exemplo, não dá cheque sem fundo, se uma pessoa que tem princípios, que é um bom pai de família, um bom filho, um servo, uma pessoa que serve a comunidade, essa deveria ser a nossa leitura. Porque nós não sabemos, na verdade, no evangelho que nós temos recebido, nem definir ao certo o que é uma igreja. Para muitos, igreja é um templo. Então, o ensinamento do Velho Testamento, vamos à casa do Senhor, por exemplo, enquanto que a Bíblia diz que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós queremos ler alguns textos, e nós queremos ficar nesse ponto aqui agora. Depois eu gostaria que o pastor Gilberto continuasse também falando, para que nós, a primeira coisa que precisaria ficar bem claro para nós, a partir do momento que nós estamos fazendo uma releitura do Evangelho, é que nós não deveríamos ser medidos pela nossa frequência a um culto, ainda que, se você estiver numa igreja bíblica, se você estiver frequentando uma igreja que realmente prega a palavra de Deus e que está envolvida com os dons ministeriais, está envolvida com os dons espirituais, como nós já falamos aqui, você pode e deve ter um envolvimento nessa comunidade local, mas esse envolvimento nessa comunidade local, ele é também muito restrito, porque, na verdade, a nossa vida diária, nós passamos maior parte do tempo no nosso trabalho, nas nossas atividades, nos nossos lares. Nós passamos muito pouco tempo nas nossas comunidades locais. Então, a maior parte do tempo, o nosso serviço vai ser desempenhado no nosso dia a dia. E aí, o nosso testemunho é que deve falar mais alto. Por exemplo, eu comecei a entender e ter esse discernimento, olha só, há pouco tempo atrás, que, por exemplo, uma pessoa, para exercer um ministério, para ser um pastor, para ser um apóstolo, para ser um profeta, os 5 ministérios básicos que falam em Efésios, ele não necessita necessariamente de um templo. Mas hoje o nosso modelo de eclesiologia, ele ficou tão atrelado ao templo que a pessoa acha que se ela não tiver um templo, ela não é pastor. Se ela não tiver um templo, ela não pode ser um evangelista, ela não pode exercitar nenhum ministério. Então, nós vamos ler alguns textos. Eu queria ler com você Atos capítulo 7, versículo 48. Vamos andar um pouquinho nas Escrituras. Atos 7, 48. E nós vamos ver alguns textos que mostram isso que nós estamos falando. Atos 7, versículo 48. Diz o seguinte, Atos 7, 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então, vou ler de novo. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então, nós, por exemplo, achamos que o templo é um lugar sagrado. Que aquele local lá, nós temos que ter uma reverência, porque aquele templo é como se fosse santo. E nós cometemos um equívoco, como eu disse, porque nós estamos fazendo uma alusão ao Velho Testamento. O templo do Velho Testamento, durante um período, realmente foi um lugar onde a glória de Deus, chamada Shekinah, realmente habitava no templo. E havia presença de Deus. A Arca da Aliança era um símbolo
da presença de Deus, e o templo também possuía todo um aparato, possuía toda uma organização sacerdotal, junto com os levitas, que realmente falavam da presença de Deus. Só que no Novo Testamento, a Bíblia diz agora que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas e que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, houve uma mudança nas dispensações. Hoje, nós não estamos mais falando de Israel e da dispensação da lei. Nós estamos na dispensação da igreja, ou chamada dispensação da graça. Então, nós precisamos entender que hoje nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro. Então, no contexto hoje de igreja do Senhor Jesus, que é uma comunidade, que é o corpo vivo, onde a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos os membros, existe uma diferença. Houve uma mudança na estrutura. O evangelho agora não ensina mais um lugar físico. Quando perguntaram para Jesus, quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana, e falou-se sobre a questão do local de adoração, Jesus disse: vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas eu vou dizer para vocês que vai chegar um tempo que não os deve adorar nem em Samaria, nem em outro lugar, não é um lugar físico. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita no nosso coração hoje, no momento que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos corrigir, inicialmente, nós estamos aqui batendo nessa tecla, esse entendimento. O entendimento do templo do Velho Testamento, a leitura do templo do Velho Testamento, não pode ser mais feita na igreja neotestamentária. Vamos ler mais um versículo, 1 Coríntios 3, 16 e 17, para que a gente possa fixar bem esse entendimento. Livro de Coríntios, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Nós vamos fazer essa leitura. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Diz assim, no versículo 16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quem é o santuário do Espírito Santo na igreja neotestamentária? Onde Deus habita no Novo Testamento? No cristão. Nós somos o santuário de Deus. Então, a nossa espiritualidade, ela não se resume a ir num lugar físico, a ir num templo, porque aquele templo é só um lugar físico. Ele não é santo, ele não é sagrado como havia no Velho Testamento. Aí nós vamos ler também o versículo, o capítulo 6, versículo 19, de 1 Coríntios 6, 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, aqui, Paulo, ele reitera que o nosso corpo é o santuário. O santuário agora, onde Deus habita, é o nosso coração, é o nosso corpo. Já não é mais um templo. No ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém, ele foi destruído e nunca mais se levantou. Vai ser reconstruído agora, no final dos tempos, o terceiro templo, onde o anticristo vai ter que se assentar, como diz Daniel, capítulo 9. Mas na estrutura da igreja, Pedro diz que nós somos pedras vivas. Então, não existe mais um santuário, não existe mais um local onde nós temos que prestar reverência, como está no Velho Testamento. Nós temos que ter respeito quando vamos a um lugar físico, a um templo, a um prédio, um edifício, como nós temos que ter quando nós vamos em outra repartição. Mas aquele local não tem nada de santo, de sagrado nele. Essa é uma leitura do Velho Testamento.
Quando o Velho Testamento diz que nós devemos guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor, o ensinamento casa do Senhor é veterotestamentário também. No Novo Testamento já não cabe mais esse ensino. Você não vai ver Jesus nem os apóstolos ensinando isso. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja inicialmente se reunindo no cenáculo e depois no pórtico de Salomão, e depois você vai ver nas igrejas que Paulo fundou se reunindo nas casas. O pórtico de Salomão era tipo um alpendre grande que existia no templo, onde a igreja, quando cresceu, começava a se reunir. Mas em momento nenhum no Novo Testamento você vai ver ênfase a um templo, a um lugar físico, como se um lugar físico fosse santo, fosse sagrado. Então, hoje é muito comum nós vermos, por exemplo, líderes dizendo: vamos à casa do Senhor. Olha, a casa do Senhor é como se fosse um lugar santo. Então, nós estamos aqui com essa proposta de leitura, de releitura do Evangelho, estamos falando aqui de coisas básicas, que continuam sendo ensinadas com muita ênfase, e nós achamos que ir a um templo, aquele lugar é um lugar santo, que se de alguma forma nós frequentarmos aquele lugar tem algum tipo de poder espiritual. E que Deus vai, de alguma forma, nos abençoar se nós frequentarmos aquele lugar. Então, o domingo é o dia de irmos à casa do Senhor. Então, nós precisamos entender que hoje, no Novo Testamento, a casa do Senhor somos nós. Há uma mudança de paradigma. A habitação do Espírito Santo agora é eu e você. Nós somos o santuário, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a corrigir essas coisas básicas. Por quê? Quando eu acho que o templo que um edifício ele é santo, eu começo a achar que a minha espiritualidade está baseada na minha frequência daquele lugar. Ao ponto que a Bíblia mostra que a minha espiritualidade ela está focada e deve estar focada com o meu comprometimento com Jesus, com a minha relação com Jesus, com o meu temor a Deus. Então, frequentar um culto, uma reunião, um templo, um lugar físico, não me faz necessariamente ser uma pessoa espiritual. Então, são coisas básicas que nós estamos pontuando aqui, que nós devemos começar a corrigir. Por exemplo, não são poucas as pessoas que dizem assim: eu estou indo na igreja. Igreja, para muitos, subtende-se o templo. Eu estou indo. Nós precisamos entender que igreja é comunidade. Igreja é assembleia, é reunião de crentes. Quando você diz estou indo a um templo, e a pessoa diz, estou indo num templo. Aí muitas pessoas dizem, o que você está indo fazer na igreja? Estou indo buscar uma bênção. É muito comum as pessoas falarem isso. É uma coisa que nós precisamos corrigir. O Evangelho não ensina isso. Nossa proposta aqui é falar da nossa postura correta. Eu não vou numa reunião, eu não vou numa igreja, entre aspas, no templo, no edifício, só para buscar uma bênção. Por quê? Porque você não precisa ir a um lugar para você buscar uma bênção. Porque aquele lugar que você está indo, ele não é sagrado, ele não é santo. A sua casa é tão santa como aquele edifício. Nós vamos em uma reunião, em um ajuntamento de pessoas cristãs, em uma comunidade, onde nós estamos ali para ouvirmos uma ministração, pode haver a ministração de um louvor, e temos comunhão uns com os outros. Mas aquele lugar não é o lugar mais santo do que a sua casa. São coisas que nós precisamos ter um entendimento renovado. Por quê? Aquele lugar é um lugar onde você frequenta. Se amanhã ou depois aquele prédio mudar de lugar, aquele edifício mudar de lugar, ele não deixou de ser mais santo ou menos santo. Ali só é um lugar onde pessoas
que são santas, que são servos de Deus. A palavra santo significa separado, onde cristãos se reúnem. Então, essa concepção que existe um lugar físico, que é santo, que é sagrado, essa é uma visão veterotestamentária. E durante um tempo também, o Templo de Israel teve essa conotação, mas depois se perdeu também, porque o sacerdócio se corrompeu. Então, são coisas básicas, elementos básicos e leituras básicas que nós precisamos fazer na nossa eclesiologia, no nosso entendimento do Evangelho. Por quê? Porque nós achamos o seguinte: então, se eu frequento aquele lugar, Deus gosta de mim. Deus acha que eu estou uma pessoa muito espiritual e que eu posso até cobrar de Deus. Olha, Deus, eu frequento a igreja, eu vou nas reuniões, eu dou ofertas, e então nós começamos até a desenvolver uma meritocracia. Ou seja, Deus está me devendo, eu tenho méritos. Então, a nossa leitura, ela precisa ser mudada e ter uma revelação nova a partir desses elementos básicos. Eu quero ler um outro texto e depois eu quero passar a palavra para o pastor Gilberto. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12. Eu vou ler para a gente ganhar tempo a partir do versículo 25. Paulo começa a descrever sobre o que é a igreja. E ele fala que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Existe um corpo místico, onde Jesus é a cabeça, e essa é a verdadeira igreja orgânica, que só Jesus sabe quem são os verdadeiros membros. E todo membro tem uma função. Então, na igreja de Jesus verdadeira, ela não é só uma instituição humana. A igreja de Jesus verdadeira, Jesus a compara com um corpo humano. E ele diz que cada cristão, cada crente é membro desse corpo e que Jesus é o cabeça. E que cada membro deve ter uma função. Então, a partir do versículo 25, Paulo diz: para que não haja divisão no corpo, em qual corpo? No corpo de Cristo, que é a igreja. Ele diz: pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Olha se é a função da igreja. Olha se não é uma coisa orgânica, que não tem nada a ver com construção, não tem nada a ver com o templo, não tem nada a ver com um prédio, com um edifício. O que Paulo está ensinando aqui é que igreja é um corpo. Que nós, na nossa irmandade, na nossa comunidade, nós deveríamos ter esse tipo de sentimento uns para com os outros. Ele diz: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Olha o propósito da igreja. Olha o propósito de Deus nos comparar a um corpo. Aí ele diz: e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Agora o versículo 27, preste atenção. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, o que é igreja? Igreja é corpo de Cristo. O que eu sou nessa igreja? Eu sou membro. Eu sou membro desse corpo. Olha só. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Aí ele fala: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Então, o versículo em seguida me mostra, no contexto, que quando ele fala de corpo de Cristo, ele está falando necessariamente de quê? Da igreja. Então, quando ele fala corpo de Cristo, ele está dizendo que corpo de Cristo é a igreja. Então, igreja não é templo. Igreja não é edifício. Igreja não é um lugar físico. Igreja é corpo de Cristo, onde cada um de nós somos membros, e a Bíblia diz que Cristo é o cabeça. Então, isso é uma coisa elementar.
Aí ele diz, aonde estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então, aqui ele começa a dizer sobre o fato de cada membro desse corpo ter um dom espiritual. Um dom espiritual e um dom ministerial. Então, aqui, nós já entendemos que a igreja, então, é algo vivo, é algo orgânico, que tem vida, que é formada de membros, de pessoas, de seres humanos, onde nós nos interagimos, onde nós sofremos uns com os outros, nós perdoamos, nós temos vida, nós levamos as cargas uns dos outros, nós oramos uns pelos outros, nós nos compadecemos uns dos outros, nós deveríamos ajudar uns aos outros. Paulo diz que nós deveríamos ajudar, em primeiro lugar, os da família da fé. Então, só aqui nós precisamos de uma redefinição, ou de uma definição bíblica de que realmente significa ser igreja. Então, uma coisa básica do evangelho que nós precisamos entender é que, então, ser igreja é fazer parte do corpo de Cristo. E para mim fazer parte do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo, eu preciso ter tido um encontro com Jesus. Eu preciso ter tido um encontro com o Espírito Santo. Não um encontro com uma denominação, com uma religião, mas eu preciso um dia ter nascido de novo. Ser batizado no corpo de Cristo, como disse Paulo. Então, aqui, nós já estamos trazendo uma definição muito elementar, muito simples, e que nós temos feito uma grande confusão. Nós chegamos, por exemplo, na igreja, no templo, e dizemos que lá no templo tem um altar. No templo, queridos, não existe no Novo Testamento mais altar. Nós temos um púlpito. Altar é uma leitura do Velho Testamento. Nós dizemos, por exemplo, os levitas vão subir no altar. Levitas é uma leitura do Velho Testamento. No Novo Testamento não existe levita. A tribo de Levi, que era a tribo que ficou com o sacerdócio no Velho Testamento, onde Moisés e Arão eram pertencentes, eram descendentes dela, Deus deu à tribo de Levi o ofício do sacerdócio no Velho Testamento. E os levitas também, na época de Davi, eles tiveram como incumbência o tomar conta do templo na época de Davi e também de serem cantores do templo, do louvor. E, muitas vezes, nós trouxemos também essa estrutura e dizemos no Novo Testamento que os cantores são levitas. Então, nós precisamos estar entendendo que existe um entendimento de igreja no Novo Testamento baseada no Velho Testamento que não tem embasamento bíblico. E nisso aí nós achamos, como eu disse, aí você pode me perguntar, mas o que tudo isso tem tanto a ver? Tem a ver que nós trocamos as prioridades, nós trocamos as ênfases. Nós achamos que o lugar é mais santo do que as pessoas. Nós medimos espiritualidade pela frequência que uma pessoa vai nesse lugar. Então, nós precisamos entender, em primeira instância, o que significa ser igreja. Ser igreja significa ser parte, ser membro do corpo de Cristo. E ser membro do corpo de Cristo, eu necessariamente não preciso estar em todo momento numa comunidade. Pense na vida do apóstolo Paulo. Paulo foi um apóstolo e um missionário. Você acha que ele estava em todo momento numa comunidade? Ele estava em viagens, ele estava pregando o evangelho, ele fundava igrejas, comunidades, porque as primeiras comunidades se reuniam nos lares. Você pode ver isso em várias cartas do apóstolo Paulo. Então, se você ver, por exemplo, a igreja na China hoje, que é uma igreja perseguida, onde que ela se reúne? Ela se reúne em cavernas, ela se reúne em florestas. E aonde está a espiritualidade do templo? Eu me lembro que quando pastoreava em Itajaí, alguns irmãos vieram para mim e disseram, pastor,
nós nos reunimos numa casa simples de madeira, no início. Era uma casa simples. Alguns irmãos vieram para mim e falaram, pastor, nós precisamos ir para um lugar maior. E outros, aí eu custei a entender, minha ficha custou a cair, porque no fundo, eles achavam que a casa de madeira que nós nos reuníamos, ela não era muito espiritual, porque na mente das pessoas nós viemos de uma tradição católica romana e viemos da tradição das basílicas. Nós viemos da tradição das cátedras. E na mente, no imaginário das pessoas, o templo precisa ser um lugar que parece com a basílica. Foi isso que aconteceu com Constantino, com Helena, mãe do imperador Constantino, quando ela começou, principalmente em Jerusalém, na Terra Santa, a construir basílicas. E essa imagem de igreja, templo, ela ficou no imaginário nosso. E nós nos convertemos e achamos ainda que existe um lugar santo, um lugar sagrado. E que essas basílicas, ela têm algum tipo de poder espiritual e para Deus habitar nela tem que ter uma decoração, como nós muitas vezes vemos em algumas igrejas, tem pinturas, tem cruzes. Parece que nós estamos querendo traçar um lugar espiritual com uma certa sacralidade. Então, esses irmãos vieram para mim em Balneário e disseram, em outras palavras, nós nos reunimos numa casinha simples e isso aqui necessariamente não é uma igreja. Então, esse tipo de pensamento, ele permeia todo o movimento evangélico até hoje. Então, inicialmente, nós precisamos entender que não é um templo. E o que acontece? Muitos irmãos investem muito dinheiro em templos suntuosos, em lugares caríssimos. Só que isso tem um preço. Para você manter essa estrutura, que parece muitas vezes um palácio, tem um custo. Aí o que muitos pastores têm que dizer? É lógico que alguns fazem isso na inocência, na ingenuidade, na falta de luz, e outros fazem inescrupulosamente. Olha, você tem que frequentar esse templo com muita frequência, em outras palavras, para dizer que o templo está cheio e para trazer recurso para manter a estrutura. Porque nós construímos estruturas que são muito poderosas. E para manter essas estruturas, como que faz? E para ir para todos os efeitos, se o fiel não frequentar essa estrutura com assiduidade, como que mantém essa estrutura? E aí liga-se a coisa dizendo o seguinte, olha, se você não frequenta com muita assiduidade, você não é espiritual. Você não é uma pessoa fiel. Porque tem que manter a estrutura que nós mesmos criamos, numa visão equivocada do significado de igreja. Pode falar, pastor Gilberto. Fernando, está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, é interessante que nessa questão existe uma passagem no Velho Testamento, que é quando o Salomão, filho de Davi, inaugura o templo, e aí o pessoal confunde, porque assim como a oração que Deus ouviu Salomão fazendo naquele templo, que a glória, o Shekinah de Deus desceu sobre aquele templo, né, como colocando como algo místico o local e não a invocação da pessoa ou a comunhão da pessoa com esse Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus habitava num lugar, assim foi uma sombra do que estava sendo revelado, mas que o Senhor, ele trouxe para nós uma habitação em nós. Então, era alguns símbolos, algumas situações que eram apenas símbolos que representavam algo que deveria depois de acontecer. E dentro do plano de Deus, Deus estabeleceu morada no nosso coração, na nossa vida. E as pessoas confundem ainda como aquele templo lá do Antigo Testamento, que foi consagrado a Deus, porque era daquela maneira que acontecia a manifestação de Deus, como antes era o tabernáculo, né?
havia aquela separação, não era todo mundo que tinha condições, né, de entrar na presença de Deus, que era dentro do tabernáculo, tinha o pátio dos gentios, depois tinha todos aqueles rituais, e somente o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Até quando uma vez a arca foi roubada, se eu não me engano, foram os filisteus, e depois Davi recuperou essa arca, a arca ficou na casa de Obed-edom, e depois Davi trouxe a arca, e depois foi transportar a arca de uma maneira fora do que a lei permitia. E aí teve daquelas pessoas tocaram na arca, e aí morreu, e a gente ainda acha que Deus está agindo daquela maneira. Você tem que cuidar, porque o lugar é sagrado, ai de você. Então, irmãos, nós estamos fazendo uma confusão, usando o Antigo Testamento, que eram rituais, eram algo simbólico, algo que tinha ali tinha a sua importância para aquela época, havia uma manifestação de Deus daquela forma, mas que hoje, na atualidade, quando Jesus veio à Terra e diz que ele cumpriu toda a lei, ele não estabeleceu mais aquela maneira do Antigo Testamento, porque ele veio trazer a comunhão individual e pessoal com ele, através do Espírito Santo Consolador que veio habitar em nós. E é isso que nós precisamos entender. A igreja hoje são pessoas que deixam com que a presença de Deus habite em si, e quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, Senhor, e Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Então você vê houve uma transição, houve uma outra manifestação. E o próprio Jesus disse, tem uma passagem, não vou lembrar agora o endereço dessa passagem, onde Jesus disse, e nessa escritura diz que antes se falava com os profetas, se falava pela lei e os profetas, mas hoje é pelo seu Filho, é por Hebreus, Jesus. Capítulo 1 de Hebreus. Né? Então é isso que as pessoas precisam entender. E tem muita gente ainda que está vivendo lá no Antigo Testamento, achando que Deus só ouve oração no templo. Mas o templo que Deus ouve oração está aqui, ó. Nós somos o templo. Nós somos a pedra viva. Nós é que temos que ter essa comunhão com Cristo, desenvolver comunhão que nos leve à prática do amor ao próximo. E aí vem o grande mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, mas como Ele nos amou, como Ele nos deu exemplo. Jesus trouxe algo muito mais profundo. É simples, antes era todo um ritual, não era todo mundo que tinha acesso, havia só uma pessoa, uma linhagem de sacerdote consagrado, havia todo um ritual, mas, queridos, o véu que separava já não separa mais. O templo se partiu. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Até hoje os judeus estão lá orando. Aonde? Nas ruínas do templo de Salomão. Por quê? Porque eles ainda acreditam que encostados naquela pedra, Deus vai ouvi-los. Só que Deus é um Deus vivo, e através de Jesus, o Messias, através da dispensação, né, de Deus aos gentios também, não apenas ao judeu. Deus tem alcançado através do evangelho as boas notícias. Que boas novas são essas? Que Jesus veio, que se cumpriu as escrituras do profeta Isaías, que haveria de nascer um menino de Belém, e aí você vê todas as escrituras, como fala lá no início de Lucas, o nascimento de Jesus, o cumprimento das escrituras. E é tremendo quando Jesus entra no templo do judeu e lê a escritura de Isaías, falando sobre ele mesmo. E se cumpriu, agora chega, o Antigo Testamento era apenas reflexo. Agora não precisa mais de tudo isso. E apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre as cerimônias, as luas novas, todos aqueles rituais
ficaram para trás. Agora, eis que se fez tudo novo. Jesus é o novo. Não é isso, Fernando? É isso, é isso. Então, um dos erros mais sérios, nós já estamos já terminando, né, Gilberto? Mas um dos erros mais sérios que nós cometemos é de fazer uma leitura bíblica nos significados de igreja baseados no Velho Testamento, na estrutura judaica, na estrutura da nação de Israel. Então, existem certas situações, eu já quero já terminar a minha fala, que nós precisamos entender dentro da boa hermenêutica, que são promessas e situações que foram específicas para Israel, para a realidade da nação de Israel. Então, existem várias passagens do Velho Testamento que são aplicáveis a Israel, que não se aplicam no contexto hoje da igreja. Então, é importante que a gente faça esse discernimento das leituras dos períodos, das épocas, do que nós chamamos de interpretação segundo as dispensações. Então, houve um período específico onde Deus estava ali tratando com a nação, levantando uma nação, no caso Israel, para que o Messias viesse. E o Messias veio. Então, nós precisamos entender que Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento e vigorou até João. Foi o que Jesus disse. E que, a partir de João, a partir da vinda de Jesus, nós estamos vivendo uma outra dispensação. Então, eu gostaria de, se você quiser falar mais um pouco, pastor Gilberto, e deixar aqui com o nosso tempo, mas, inicialmente, é isso, um contexto básico, que realmente o Evangelho, nós precisamos entender o básico dos básicos, que igreja não é templo, igreja não é uma construção, não é um edifício. Igreja é corpo de Cristo. E a nossa espiritualidade não está baseada na minha frequência. A minha espiritualidade está baseada no meu caráter, no meu relacionamento com Jesus, no meu amor a Deus, no meu temor a Deus, na minha integridade. Então, são coisas básicas que, se nós não colocarmos desde o início a pedra fundamental, que é Jesus, no seu devido lugar, todo o restante vai estar torto. Então, Jesus é o centro de tudo. E nós precisamos começar a fazer uma leitura do Evangelho a partir de ensinamentos básicos como esse. Você quer Ok. comentar mais alguma coisa, pastor Gilberto? Não, nós já estamos aí há 1 hora nessa live e a gente só Talvez não gostaria... foi tudo isso, porque nós tivemos um tempo aí de intervalo, né? Foi um pouco Sim, menos. sim. Nós tivemos alguns probleminhas aí, saiu do ar em algum momento, mas voltamos. O importante, queridos, é que você que está participando conosco, que você entenda que nós não estamos aqui sendo contra a reunião dos que Isso, são a igreja de Cristo no local. justamente. Hoje os tempos mudaram, hoje tem toda uma estrutura que você pode, de fato, dar o conforto, a pessoa pode Isso, estar ali. É verdade, agora, a gente não pode confundir as coisas, isso, porque senão a pessoa vira uma religiosidade pura, que a pessoa acha que ela vai chegar a Deus, se aproximar de Deus, desenvolver toda a sua fé baseada em frequentar o local. Só que isso. isso não desenvolve relacionamento pessoal com a pessoa de Deus, uns com os outros, entende? E, infelizmente, existe as más intenções daqueles que se aproveitam da falta de entendimento, de entendermos, de fato, quem é a igreja, eu sou a igreja, faço parte do corpo de Cristo, não é? E existe a igreja mística, o que significa isso? A igreja universal, no sentido a igreja que Jesus está preparando, que é a sua noiva e que será arrebatada e que depois se encontrará com Cristo e depois reinará com Cristo e os anjos. Então, existe todo um processo do futuro dessa igreja. Então, mais uma vez, a gente quer dizer que a gente não é contra a reunião da igreja, até porque nós fazemos parte do corpo de Cristo que se reúne em algum lugar. Sim, Agora, o problema é quando você inverte isso. Você não isso, tem o entendimento que você é corpo de Cristo, que você é a igreja, que você tem que ter comunhão com a palavra, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo, você tem que
ter comunhão e ver Jesus nas Escrituras, o Verbo vivo que se fez carne, que habitou entre nós, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta que entramos por ele, caminhamos por ele. E nele temos o evangelho do reino de Deus. E ele trouxe esse evangelho. E ele, quando ele disse para os discípulos, ide pregar o evangelho, que evangelho é esse? Então você precisa entender que evangelho é esse. Quando ele falou, ide pregar e ensinar e tudo o que vos tem dito. O que é que Jesus disse? Nas Escrituras está lá escrito. Qual o estilo de vida que ele propõe para nós? Entende? E hoje, infelizmente, há muito mais pessoas seguindo uma religião, um dogma, né? Uma doutrina baseada em conceitos humanos para manipulação, e aí a manipulação de multidões, com um cunho financeiro, e aí acaba torcendo a originalidade do propósito de Deus para essa igreja que somos nós, pessoas, corpo vivo, a igreja orgânica de Cristo, né? Então, e tem um propósito para essa igreja, a edificação da igreja, a comunhão dessa igreja, o repartir do pão dessa igreja, o cuidado com o próximo, né? O cuidado com a viúva, com o órfão, tá lá. As Escrituras estão bem claras. E Jesus mostra o estilo de vida que nós devemos ter como igreja de Cristo. E não apenas aquela religiosidade, o domingo do Senhor. Isso não é bíblico. Paulo falou que não é só o domingo, é todos os dias, ele é Senhor de todos os dias. Não existe um dia só para Deus, é todos os dias. Por isso que a gente vê essa dicotomia, essa diferenciação. As pessoas estão no sagrado, no domingo, e depois no secular, elas não são mais as mesmas pessoas. Elas têm um outro comportamento. E nós não podemos ter essa dicotomia, essa diferença. Se você é de Jesus, ser santo é ser separado para ele aonde você estiver. Não é só dentro daquele templo ou daquele local que você reuniu num dia que você se tornou igreja. Você é igreja quando sai daquele lugar e continua sendo igreja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Só que a gente não vê isso. Parece que as pessoas só têm um bom comportamento dentro da igreja ou desse local que se chama igreja. Mas a igreja tem que ser igreja onde ela estiver, porque a igreja são pessoas, são parte desse grande corpo e que o cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo. E a gente sabe que, exemplificando o corpo humano, quem dá todos os comandos é a cabeça. Quando há uma morte cerebral, o que acontece? Você pode ter o resto do seu corpo, né, com todas as funcionalidades, vamos dizer assim, tudo perfeito, mas se há uma morte cerebral, acabou a vida. E muitas vezes é isso que a gente vê. É uma igreja sem Cristo como cabeça. É o homem, é o ser humano com segundas intenções, usando a religiosidade, a boa-fé das pessoas, e aí vai desvirtuando o propósito de Deus para uma igreja viva, eficaz, que ama, que prega o evangelho. Precisamos saber que evangelho é esse. Que boas novas Jesus veio trazer. É um estilo de vida diferente. É um estilo de vida que começa no coração, que não é apenas fazer ritos, como era no Antigo Testamento, pela lei. Agora é pelo favor de Deus que não merecemos. E a salvação é um outro assunto que nós temos a abordar, né? Hoje, querendo ou não, parece que as indulgências voltaram. As pessoas ainda estão lá no ano, né? No período das trevas, no período onde a igreja era aquela autoridade como Estado e determinava quem era salvo, quem não era salvo. Quem era aquele que tinha conhecimento, aquele que era a plebe. E dominava ali o poder, né? Dominava ali a maneira de manipular através das indulgências. Você tinha que comprar, queridos, e hoje, infelizmente, se você for fazer um paralelo aí, uma comparação, existem muitos que estão fazendo novamente essas coisas, querendo vender a sua salvação por uma troca disso, daquilo outro,
né? São tantas coisas, talvez parece que voltamos ao tempo da lei, e não é pelo nosso esforço humano. Nós vamos depois, um outro dia, talvez falar mais um pouquinho sobre a salvação. Nós temos também muito para falar sobre que evangelho é esse, quais foram os ensinamentos de Jesus. E eu penso que muitas vezes Jesus foi tão direto, claro, objetivo, e nós parece que não queremos entender o que Jesus quis dizer, e começamos a inventar um monte de coisa que Jesus nunca mandou a gente fazer. Então, hoje nós vamos estar ficando por aqui, pastor Fernando. Nós já estamos aí 1 hora, mais ou menos, um pouquinho mais, e que você possa estar conosco participando, possa compartilhar esse vídeo, vai ficar gravado no canal, você que chegou depois pode estar vendo desde o início. E a nossa intenção aqui, queridos, é nada mais, nada menos, de nós voltarmos às Escrituras, colocarmos Jesus no lugar onde ele deve estar, que é o cabeça da igreja, que de fato a igreja, ninguém é dono dessa igreja, a não ser o Senhor, ele é o noivo dessa igreja, que é chamada também de noiva, e ele está preparando, né, a sua volta. Ele disse que iria, e prometeu que iria voltar e vai voltar, e nós, como noiva dele, precisamos nos preparar como aquelas noivas prudentes, ou as virgens, né, que também relata lá em Mateus, se eu não me engano, é capítulo 25, é interessante, então, aquela passagem. Então, nós vamos estar citando várias partes das Escrituras, da Bíblia, para que a gente possa, juntos, vermos quais são os pontos principais dessa proposta do Evangelho de Cristo, e para que a gente discirna e refute esse outro Evangelho, que são equívocos, que são erros doutrinários, que não vão te levar ao Evangelho de Jesus, tá bom? Obrigado por você estar conosco até agora, que Deus te abençoe, que Deus continue iluminando o seu entendimento, e a nossa proposta é essa releitura do Evangelho, para que você não seja enganado, para que você não esteja sendo um religioso, né, sem o entendimento, que você precisa realmente seguir o Evangelho de Cristo, tá bom? Deus abençoe, nos vemos na nossa próxima conferência, se Deus assim permitir, na terça-feira, às 19h30. Tchau, Deus te abençoe. Boa noite a todos.